E Caleri já renovou mesmo seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o vínculo se encerra em 31 de dezembro e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que o Flamengo era um dos interessados. Pois bem, vários setoristas do São Paulo já dão a renovação como acertada. Embora não tenha sido assinada, negócio bem encaminhado. Na manhã dessa sexta-feira entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol para entender a temperatura dessa renovação. Tá fria, gelada, quente, morna, enfim. A pessoa não quis taxar em relação à temperatura, mas disse que ela está indo. Não senti o otimismo divulgado pelos setoristas do São Paulo. Importante registrar que há algumas pendências que precisam ser resolvidas antes dessa extensão do vínculo. Por exemplo, o Caleri quer um aumento salarial, hoje ele ganha 1.300.000 mensais. Esse não é o maior dos problemas. O fato que pega são pagamentos de dívidas com empresários do Caleri. Um ex-representante do argentino, por exemplo, cobra 5.200.000 reais. A tendência é que, de fato, o Caleri fique, até por conta de toda a identificação que tem com o torcedor do São Paulo. Mas a julgar pelas palavras desse dirigente tricolor na manhã dessa sexta-feira, eu diria que ainda existem algumas pequenas etapas a serem cumpridas antes da oficialização do novo vínculo, que deve se encerrar em 2028, prorrogável por mais um até dezembro de 2029. De volta na TV, o Trajano está falando sobre por que foi renovar o tanto o contrato. Porque é o seguinte, tem uma pesquisa, uma estatística, que diz que a média de permanência de técnicos à frente, não, acho que da Série A só, talvez, é de 6 meses. Essa média, quem sustenta um número bom é o Abel, está há muito tempo. O Ceni e tinha o Vojvoda também, né? Que durou muito tempo no Fortaleza. Quando o Fortaleza estava na Série A. Mas eu acho esquisito essa coisa de dar todos esses créditos e um tempo que a gente nunca viu o técnico receber na história do futebol brasileiro. Ó, assinar um contrato até 2030. Quantos anos a mais são? 4. Mais 4 anos de trabalho. Não sei, eu acho meio isso aí. Eu quero saber, fica aqui a pergunta, quando ele será demitido durante esse tempo? Eu quero ver essa pergunta, derrotas como ele vai... Essa pergunta... E de quanto vai ser a multa? Essa pergunta, quando será demitido, por mais cruel que seja... E quanto vai pagar de multa? Por mais cruel que seja, a pergunta quando vai ser demitido, tem muito São Paulino que fala, quando que o Roger Machado vai ser demitido, hein? Não, mas aí é diferente a história. O time está bem na Sul-Americana. Mas há uma implicância muito forte em relação ao Roger. Exatamente. Desde o início. Ele entrou no lugar do sujeito que tinha acertado o time. Não é isso? O outro não. O Arthur Jorge entrou, não mostrou nada até agora. É pouco tempo, é verdade. Mas ganhou um presentão para mais 4 anos de trabalho. Eu duvido que durante esses 4 anos, a não ser que o Cruzeiro, queridinho do Arnaldo, comece a se recuperar, né, nas competições que se envolvem, mas pelo andar da carruagem, porque está todo mundo lá. Está todo mundo lá no Cruzeiro. Os jogadores estão lá. E o time não engrena. Agora, está certo, é pouco tempo. Mas eu desconfio. Desconfio que não vai durar até 2030. Fala, Arnaldo. Bom, ele está... eu acho que Roger Machado, em termos de resultado, numa boa média. Ele é líder, é o único brasileiro 100% na Sul-Americana e está entre os 3 primeiros do Brasileirão, né? Mas assim, é aquilo... semana passada ele perdeu do Vitória, voltou 10 casas. Agora ele tem o Vasco em São Januário. Se perder, volta 10 casas. Tem perdido jogadores machucados. Culpa dele, do método dele, do esquema dele. Então, é muito... Porque é uma situação inusitada, como disse o Trajano. Ele é um técnico que entrou... Não existe paralelo. Ele entrou no lugar de outro que vinha muito bem. E aí é a mesma coisa de você tentar entrar na cabeça do torcedor do Fluminense sobre o adiamento. Entrar na cabeça do torcedor do São Paulo é compreender que ele ainda não engoliu essa troca. O Roger está pagando pelo que ele não fez. O Danilo falou essa semana, foi brilhante aí no All News de manhã, né? Não adianta mais dar murro em ponta de faca. O torcedor do São Paulo, o Crespo não volta, né? O Roger é o atual técnico, né? Vai torcer contra o Roger? É torcer contra o São Paulo, né? Eu não entendo muito essa e outra coisa, Arnaldo, você falou que é um caso inusitado no futebol, não dá para comparar com o caso do Felipe Luiz. Porque apesar de ter sido vitorioso
ganhou tudo. ele vinha- Naquele momento, o tava Flamengo perdendo. vinha mal. Isso. O Crespo, São Paulo não ganhou nada, com o É. Crespo ganhou só mas naquele momento o São Paulo estava engrenando. E o Leonardo Jardim tem mais cartazes do que tem o Roger. Exatamente. Só que aí, se você pegar... aliás, por essa frase que o Arnaldo falou, eu tô sendo perseguido por São Paulino de uma maneira inacreditável. Parece que... Falei, caramba, primeira vez É mesmo? que eu sou perseguido pela torcida Estranho, por né? As defender redes o sociais- treinador do próprio time. As redes sociais. Mas enfim, paciência, faz parte. Fala, Arnaldo. Você tá certo. Se Não, você, tá certo. se você pegar a lista de jogos do apoio Roger... com você, fica tranquilo. Se você pegar a lista de jogos do Roger, o único jogo fora do normal é o 4-1 no Cruzeiro. E foi a favor do São Paulo. Todos os outros resultados são absolutamente normais. Empate no Beira-Rio, perder no Barradão, perder do Palmeiras, que é clássico. O único jogo fora da curva, 4-1 no Cruzeiro. Verdade, tem O razão. resto... Então, enfim. Mas é isso que fica, e o Crespo, E aí eu falo de novo isso. Se tivesse o Crespo no comando até hoje, o que estaríamos falando aqui sobre o Dorival largou o São Paulo no meio do projeto para ir para a seleção. Mas como é o Roger, volta Dorival. Então, Não, cara, tá cada vez mais distante esse negócio, né? Tá uma coisa surreal. Sinceramente, eu não entendo uma pessoa qualquer estragar por definitivo 10 anos de imagem e relacionamento. É uma coisa surreal o que está acontecendo. Por mais que ele esteja asfixiado economicamente, que tenha 15 empresários e tal, ele está tornando qualquer permanência e reintegração inviável pelas atitudes, né? Enfim, a não ser que apareça uma versão aí que ninguém conhece, para que ele seja, entre aspas, absolvido. E ó que faz falta, viu? Mas faz parte, né? Queria saber a opinião da galera do chat. Mandem aí vocês. Aliás, a galera já está comentando aqui da renovação do Lucas. Só renovo com o Lucas com redução absurda de salário em um ano apenas. Se der por metas, melhor ainda, que foi basicamente o que o Gabriel falou. Mas eu quero saber do chat, vocês aceitariam o Arboleda de volta com um pedido gigantesco de desculpas, eu imagino, né? Mas assim, um sim ou não? Nos digam aí. Isso um pixelado. Reintegração, o cara praticamente... não posso dizer o que está escrito, mas ele disse que ele não tratou bem o São Paulo. O Arboleda, pelo jeito, se voltar ao Brasil, vai se lascar. O jardineiro tricolor, deixem o Lucas ir. O Paulo Nobre, será que é aquele? Arboleda sempre faz muita força para estragar a imagem dele com o torcedor. Dessa vez conseguiu. A impressão que eu tenho é que dessa vez o Arboleda se complicou um pouco. Renan, rapidamente, daria para aceitar a reintegração do Arboleda? É algo que poderia passar pela cabeça do São Paulo? Isso é loucura. Nunca. O Arboleda é o retrato fiel desse período que ele está no São Paulo. Comparando com a gestão, é o retrato fiel. Uma completa falta de respeito ao clube, uma completa falta de respeito com o torcedor do São Paulo. E eu não tenho ido mais ao Morumbi porque eu tô trabalhando mais que menino que vende picolé, né? Graças a Deus, né? Então eu não tenho mais a oportunidade de estar lá na arquibancada assistindo o jogo. Mas eu não quero mais ter o desprazer de ver o Arboleda com a camisa de São Paulo, porque ele não merece vestir essa camisa. O São Paulo foi muito maior, muito mais importante para o Arboleda. É muito maior, né? Esquece que eu falei. Mas o São Paulo foi muito mais importante para o Arboleda do que o Arboleda para o São Paulo. E digo mais, o Arboleda hoje não joga na seleção equatoriana que joga o Félix Torres por causa de indisciplina. Então esse jogador não merece estar no São Paulo. Nunca. Repito, ele é um retrato fiel. Estamos de volta, Renan está descascando a Arboleda. Continue. Por favor. Repito, para quem não viu na televisão, né, que estamos voltando agora, o Arboleda é o retrato fiel desse período do São Paulo, desse período que ele está no São Paulo, da gestão do São Paulo, é a cara do Arboleda. O que foi fora do campo é o Arboleda dentro do campo. E que ele nunca mais viste a camisa do São Paulo. Não precisa nem vir aqui. Hoje em dia, assinatura digital, né? A assinatura digital nem volta mais, Arboleda. Não entra mais lá naquele portão sagrado que tá escrito a casa do tricampeão mundial. Nem ali você merece entrar. Valentim, só uma coisa. Eu acho que assim como é com qualquer casamento, 10 anos de casamento com problemas financeiros, a separação não é tão simples, né? Deve ter um monte de enrosco no caminho.
Aconselho uma música do Chico Buarque, da década de 70, sobre separação, etc. e tal, que um quer o livro, outro quer o disco, outro quer o. Enfim. Mas eu vendo. Você vê como é que é o jogador, né, que consegue ser inteligente para criar um vínculo. O Amoroso, Renan sempre cita ele, o cara jogou menos de 6 meses no São Paulo. Ele, depois de jogar no São Paulo, ele foi jogar no Corinthians. Pouco depois, foi jogar no Corinthians por opção dele. No ano seguinte, Arnaldo. No ano seguinte, 2006. Só que ele, em 6 meses, conseguiu criar um vínculo que o Arboleda em 10 anos está destruindo. Você percebe a loucura dessa situação? E justamente por ser 10 anos numa fase de merda do São Paulo, desculpe a palavra, que jogar no São Paulo é um desafio, ele tinha tudo para pelo menos sair com o torcedor satisfeito por uma década. Mas não, o cara tá jogando tudo fora. Então, se o Amoroso pegar o telefone e dar uma ligada para ele, em 6 meses eu fiz mais que você em 10 anos, filho. Porque eu tenho cabeça, você não tem. Martelo da censura aí, Renan. Gabriel, tá nessa vibe também? Reintegração do Arboleda é uma loucura total? Zero chance. Acho que é um jogador que não tem nenhum cabimento, e você deixa um exemplo, você abre um precedente muito negativo dentro do seu grupo, e ele não quer também, né? Eu acho que, acima de tudo, vale a gente mencionar qual que é a vontade do Arboleda. Caso ele quisesse estar de volta, quisesse reintegrar, quisesse fazer parte, tentar minimizar a história, ele já teria voltado, né? Ele já teria pelo menos respondido o São Paulo numa altura correta. Ninguém fica de mal, né? Ninguém fica em uma crise de falta de, às vezes, consciência por 15 dias, né? E o caso do Arboleda é um caso muito sério nessa condução que o Arnaldo falou desse casamento. O Arboleda, o São Paulo passou muito pano de fato pro Arboleda, né? Já nos últimos anos. Então, ele falou que ele voltaria essa semana, já não aconteceu. Mas ainda esse ano, acho que vale a gente lembrar que esse ano ele tem 4 atrasos, né? Porque na pré-temporada, isso acontece sempre. Ele demorou 2 dias, isso acontece pelo menos há uns 4, 5 anos, né, Arnaldo, com o Arboleda. Ele vai pro Equador, aí ele fica ali mais 2, 3 dias, aí ele fala que teve um compromisso, que perdeu o voo, aquela coisa. Então, na pré-temporada ele já perdeu 2 dias. Na época do Carnaval ali, né, na época que era o jogo contra o Primavera, salvo engano, ele ficou também 8 dias fora, porque ele foi ver uma questão pessoal no Equador, que a gente não sabe ao certo o que foi. Antes do jogo contra... que foi o jogo que ele sumiu e tal, em março ainda, ele atrasou em um treino, né, numa apresentação para um jogo, e isso o São Paulo optou por não divulgar, né, deixou isso na parte interna, e aí antes do jogo contra o Cruzeiro ele some, e ele sumiu dia 4, dia 3, né, já vai fazer quase 20 dias que ele sumiu, o Arboleda. Então, assim, é um cara que tem um comportamento, 4 atrasos em 2026. Esse comportamento não é tolerável, e eu sinto que o São Paulo tinha uma certa muleta para isso lá atrás, né? Ele joga bem, ele é decisivo, ele é o nosso zagueiro mais importante. Aí você segura a bronca, entre aspas. Agora, o São Paulo não tem filho de 34 anos, né? E aí eu sinto também que a mesma tolerância que tem com o Arboleda, às vezes falta com um jovem da base, né? Que vai ali, atrasa, não tem uma orientação, não tem um toque de vamos conversar, vem aqui, e aí dá o exemplo, porque o Arboleda, ele conversa bem com esses jogadores, né? É só você abrir o feed do Arboleda, quantas fotos ele não tem com o Mike, por exemplo, né? Ele tem um trânsito positivo entre esses atletas, e se ele faz, o jovem da base entende que pode fazer também. Então acho que ter esse exemplo negativo não é bom pro São Paulo. Vamos ver, cena dos próximos capítulos. A informação que a gente tem do São Paulo é que é muito difícil rolar uma decisão unilateral, até porque envolveria potencialmente altos valores, e as partes precisariam judicializar a questão, né? E como o Gabriel trouxe, inclusive tem até uma questão judicial na FIFA, que o jogador está há 20 dias só, eventualmente, não está dando 20 ainda, né? Está dando 2 semanas, mas na FIFA existe até uma corroboração ali para que, às vezes, com até 30 dias o jogador consegue justificar. Então, São Paulo,
por enquanto vai levando, não vou dizer levando com a barriga, mas São Paulo por enquanto tem um pouco de cautela e avalia o que pode fazer. Idealmente a ideia era esperar ele retornar para ir avaliar o que fazer. Por enquanto, São Paulo ainda aguarda o Arboleda, não temos nenhuma previsão de retorno por hora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.